Olá, eu sou Ana Gomes, gerente executiva de TI na empresa HDI e hoje vamos compartilhar com vocês a experiência de implementação do projeto IFRS 17. Vamos lá? A nossa agenda prevê que a gente conte um pouco para vocês sobre a HDI, depois o André vai nos ajudar a entender exatamente o que significa o IFRS 17. Vamos compartilhar alguns pontos importantes sobre a escolha da tecnologia e vivências do nosso projeto e, por fim, compartilhar as nossas principais lições aprendidas. Falando um pouco sobre a HDI. A HDI é uma empresa que todos os dias trabalha para ser uma empresa humana, digital e inovadora, conta com mais de 1.400 funcionários que são responsáveis pela operação de 2,5 milhões de apólices, principalmente nos ramos de auto, residencial e empresarial. Isso nos torna a segunda maior empresa no ramo empresarial, em market share, e a quarta em auto e sexta em residencial, se a gente se basear nos dados de prêmios emitidos, em 2021. Nós contamos com 57 filiais e 23 pontos de atendimento, que chamamos de HDI Bate-Pronto. Temos mais de 30 mil corretores ativos e reportamos nossos números para a Alemanha. Olá, meu nome é André Infante, sou especialista contábil na HDI Seguros Brasil, trabalho no mercado segurador faz mais de 12 anos e agora eu vou falar um pouco sobre o que é o IFRS 17. Ok, antes de a gente começar a falar sobre a IFRS 17, a gente tem que entender um pouco mais o que são as IFRS. As IFRS são normas que buscam padronizar as divulgações contábeis do mundo inteiro. Então, em 2001, foi criado um órgão chamado IASB, que começou as discussões sobre as mais diversas normas contábeis para atender os diversos segmentos de negócio, para que ficasse mais fácil a comparação entre um número de empresas de países diferentes, mas do mesmo segmento. Dentro das IFRS, nós temos diversos números. Esses números indicam a qual tipo de negócio a IFRS é aplicada. Então, em 2005, foi criada a IFRS 4, que foi a primeira versão da norma internacional aplicada ao mercado segurador. Então, eles viram a complexidade que seria discutir sobre uma norma que atendesse ao mundo inteiro sobre o mercado segurador, e eles resolveram em 2005 soltar a IFRS 4, que é essa primeira versão mais simplificada, e continuar as discussões até que em 2017 saiu a IFRS 17. Agora falando um pouco mais especificamente da IFRS 17, como já era esperado depois de 12 anos de discussão, a norma trouxe uma robustez muito maior, com diversos componentes que facilitam comparar o desempenho, a real performance de cada linha de negócio entre as empresas. Enquanto que no IFRS 4 era uma forma muito simplificada aplicada diretamente aos contratos. O que a gente pode destacar em relação às fundamentais mudanças na contabilização do IFRS 17 seriam a mensuração dos passivos e o reconhecimento da receita dos contratos de seguro. Antigamente no IFRS 4 a gente tinha um balanço um pouco mais inchado entre contas no ativo e no passivo. A IFRS 17 traz um conceito novo, deixando o balanço um pouco mais enxuto, tudo ali considerando no passivo para as coisas diretas, coisas de resseguro no ativo e também uma permissão de mudar a velocidade de reconhecimento da receita para que fique mais adequado a realmente como o negócio funciona. Dentro do IFRS 17 a gente tem 3 modelos permitidos. O GMM, que é o modelo mais completo que atende praticamente todos os tipos de linha de negócios de seguro, que é o modelo principal que todas as companhias deveriam seguir. A gente tem também o PAA, que é uma versão simplificada do GMM para produtos que têm uma previsibilidade um pouco melhor, produtos que têm curta duração. A gente vai falar um pouco mais sobre eles daqui a pouquinho, mas ele é uma versão simplificada do GMM,
sendo que ele não pode ter desvios significativos de resultado entre um modelo seguindo se fosse o GMM. E por último, a gente tem o VFA, que é aplicado aos contratos de seguros que têm algum tipo de retorno relacionado aos ativos. Agora que a gente já falou um pouco de forma geral da IFRS 17, vamos conhecer um pouco mais a fundo o GMM, que é o modelo padrão de mensuração da norma. Então o GMM, como eu acabei de falar, ele é o modelo que seria o standard, que é o requerido para a divulgação. É o modelo que, se você adota uma simplificação do PAA, que você teria que comparar para ver se existe ou não algum desvio significativo na produção dos resultados. Dentro do GMM, o componente-chave para ser calculado é a CSM, que é a margem contratual de serviço. Ela tem que ser calculada no momento da emissão do contrato. E ela, o que significa essa margem? Ela é o lucro futuro esperado para aquele grupo de contratos no momento da emissão. Então, eu emito um contrato agora, eu já tenho que saber o quanto que eu espero de lucro futuro. Eu vou mostrar uma imagem que acho que vai ficar um pouco mais claro essa mecânica do GMM e como que a gente chega na CSM. Então, a gente tem aqui esses blocos. Esse primeiro bloco maior, ele representa os fluxos de caixa de entrada. Então, basicamente, aqui seria o nosso prêmio a receber. Logo depois, começa o primeiro desafio do IFRS 17. Por quê? Relacionado aos fluxos de saída, que seriam basicamente sinistro, despesa de comercialização, despesa administrativa, algum outro tipo de custo alocado, não basta você conhecer o histórico da companhia. Você tem que saber qual é a projeção futura desses contratos que estão entrando agora. Então exige que tenha uma parceria maior entre as áreas de produtos, as áreas de estatística, as áreas de atuária, para que auxiliem a contabilidade a produzir esses números. Depois disso, vem a parte do desconto. Ou seja, eu pego todos esses fluxos que eu calculei, trago eles a valor presente, porque a gente está falando de fluxo futuro, trago eles a valor presente e depois eu coloco uma margem de risco, que é o Risk Adjustment. Então, que seria o quê? Uma parte de imprevisibilidade baseada nos fluxos que eu criei. Depois que eu termino toda essa parte de cálculo, eu verifico se aquele grupo de contratos ele é rentável, e aí sobraria esse último bloco que representa a CSM, ou ele é oneroso, ou seja, produto que eu já espero que vá dar prejuízo lá na frente. Lembrando que dar prejuízo no momento inicial pode significar também uma estratégia da empresa de penetração em algum mercado novo, que de repente ela esteja praticando um preço mais barato, sabendo dos custos, mas é um mercado que ela quer ganhar market share por algum motivo. Então agora com a IFRS 17, esse tipo de estratégia vai ficar muito mais claro para os analistas e usuários das informações. Outra coisa importante salientar sobre o GMM é o ajuste relacionado a esses fluxos que foram calculados. Então, conforme os períodos forem passando, eu vou tendo revisões dos fluxos de caixa. Então, tudo que for relacionado à mudança futura, eu ajusto contra a minha CSM. Tudo que for relacionado a projeções que alteram o meu passado, a gente chama de ajuste de experiência e é ajustado diretamente contra o resultado. Agora que a gente falou desse modelo mais complexo, que é o standard da ferramenta GMM, vamos falar um pouco do alívio que foi permitido pela norma, que é o PAA, o Premium Allocation Approach. Então, o PAA ele é uma simplificação do GMM, que é utilizado para contratos que tenham vigência menos de 1 ano ou contratos de curta duração. E basicamente eles
para se encaixar no PAA, é subentendido que o grupo de contratos não é oneroso, ou seja, ele tem que dar lucro. O PAA, o passivo do PAA, ele é basicamente construído pela reserva de prêmios e a reserva de comissão diferida, que é muito conhecida hoje para quem já pratica o IFRS 4. Basicamente o que a norma fez foi juntar ali, e o diferimento dele continua da mesma forma que é feita hoje, ou seja, vai sendo apropriado para o resultado conforme a passagem do tempo. Lembrando que a gente já teve algumas discussões com auditoria e com outros parceiros. Existe a preocupação do quê? Que o resultado do PAA não seja significativamente diferente do GMM. Então, às vezes, não é só a questão de encaixar o produto num curto prazo. Além disso, também tem que produzir resultados significativamente parecidos. Então, é bom deixar esse ponto de atenção para que não saia aplicando o PAA antes de fazer o teste. Alguns testes que a gente vem realizando, vem testando, conversando com outros parceiros, a gente já identificou que alguns produtos eles têm uma curva de loss ratio diferente de um diferimento de passagem de tempo e que isso pode produzir um resultado diferente entre PAA e GMM. Então, é bom tomar cuidado e não só se pegar nessas duas premissas de contratos de curta duração e também questão de ser grupo de contratos rentáveis. Beleza. Agora a gente já falou um pouco sobre a IFRS, mas e quando que isso começa a valer? Então, a gente olhando essa primeira linha da timeline, a norma foi aprovada em 2017 e ela entra em vigor em 2023, janeiro de 2023. Então, todas as seguradoras elas precisam fazer a transição a partir de 2022 por conta de efeitos comparativos. Então, atualmente, as empresas que ainda não começaram a fazer, até o fim desse ano, precisam fazer o ano de 2022 com o modelo do IFRS 17 para que quando comece a reportar em 2023 em IFRS 17 já tenha uma comparação de 2 anos. Aqui abaixo foi um pouco do como a gente dividiu e como foi a construção do nosso projeto. Então, em 2017, quando saiu a norma, foi a parte de se planejar, fazer os entendimentos das normas, envolver as pessoas, os executivos, para trazer essa discussão sobre os impactos da IFRS 17. Em 2018, foi uma discussão mais técnica, então envolvendo consultores, auditoria, diversas áreas técnicas internamente, para modelagem, análise de impacto, desenho de processo. Já em 2019, foi o começo do desenho da ferramenta. Então, toda essa parte que já foi discutida até 2018, como isso ia funcionar na vida real, qual ferramenta a gente ia escolher. No nosso caso, a gente escolheu o FPSL, junto com a Convista. Começamos a fazer as configurações, os testes, ver como a ferramenta poderia atender às nossas necessidades. Lembrando que aqui no Brasil, além de atender a IFRS, a gente também tem um regulador que faz algumas alterações por conta de regulagem do mercado interno. Então a gente fez todo o desenho do sistema pensando em atender tanto internacionalmente como localmente. E de 2020 até agora, o que a gente vem fazendo é o quê? Fazendo testes em paralelos, testes de estresse, de tamanho, de dados, analisando os números, analisando as premissas, revisando metodologia. Então a gente sabe que é uma norma muito mais complexa, não era uma coisa que as pessoas estavam acostumadas quando mudavam questão de norma contábil, exigiu que várias áreas participassem no projeto e no dia a dia também vão ter sua participação na produção dos números, coisas que às vezes ficavam como orçamento, agora influencia na contabilização.
Então, desde 2020 até agora, a gente vem fazendo essas análises, esses testes e fazendo os ajustes necessários para que os números reflitam a nossa realidade. Então é isso. Aqui eu encerro a minha parte explicando um pouco sobre o que são as IFRS, mais especificamente a IFRS 17, explicando um pouco como a gente fez para dividir o nosso projeto para atender a implantação, a transição agora em 2022 e o início em 2023. Bom, vamos falar alguns pontos de decisão que foram importantes para a escolha da solução FPSL da SAP. Nós buscamos uma solução que tivesse os dados registrados de forma auditável e reconciliável, uma solução que tivesse tratamento multimoeda, que tivesse um modelo de dados próprio para o setor segurador, incluindo objetos como carteira, apólice, contrato de seguro, provisão atuarial, e tudo isso já é pronto no FPSL. A gente pesquisou por uma solução que tivesse uma integração robusta, que fosse capaz de fornecer para a gente uma granularidade que julgávamos necessário, chegando no nível de prêmio, sinistro, comissão, salvado, reembolso, provisões atuariais e diferimentos, e também que tivesse a infraestrutura como serviço para garantir toda a performance que o nosso mercado exige. Hoje, para vocês terem uma ideia, a gente está falando de aproximadamente 200 milhões de transações por ano, e a nossa média de processamento são 24 horas para esse volume. Quando a gente fala de volume mensal, a gente está falando de 18 milhões de transações mês e a gente demora 5 horas com a solução da SAP. Também foi importante para a gente uma solução que se integrasse com qualquer ERP, nós não temos um ERP da SAP, e nos sentimos seguros pela escolha, por estar em linha com a decisão de principais concorrentes com as quais fizemos benchmarks. Agora, compartilhando alguns pontos importantes sobre a condução do projeto. Nós tivemos um projeto de 3 anos de duração. Vocês podem esperar a necessidade de um alto investimento para que a gente consiga alocar recursos verdadeiramente sêniores e também a contratação de consultorias com esse expertise de implantação do IFRS 17. No caso da HDI, nós escolhemos a Convista, também baseados na experiência que eles têm de mercado, de implementação de algo que é novo e bastante complexo. Nós garantimos uma equipe única e integrada, com todos os recursos de TI e negócios interagindo diariamente. Então, a gente está falando de um formato squad, com recursos de negócios 100% alocados, sem competir com as atividades do dia a dia de produção. Uma dica importante é que existam perfis redundantes para que atuem como backup sempre que for necessário, de modo a não comprometer o cronograma do projeto. E no caso da HDI, a gente contou com uma equipe de aproximadamente 30 recursos, dos quais 90% totalmente alocados para o projeto. Quando a gente fala de ritos adotados durante o projeto, nós tínhamos as dailies com o time operacional, nós tínhamos uma reunião semanal com todo o time do projeto e os diretores e gerentes das principais áreas impactadas, que são TI, atuarial e contabilidade. E fizemos durante todo o projeto reuniões mensais com o sponsor do projeto, o CFO. Por fim, vamos para as valiosas lições aprendidas. O que a gente aprendeu ao longo desses 3 anos de projeto e que a gente gostaria de compartilhar com a indústria? Primeiro, o sponsor do projeto, por mais alta administração que seja, deve estar próximo, fazer as devidas priorizações e ser um facilitador durante toda a condução do projeto. 2. Os recursos da ferramenta podem e devem ser explorados durante provas de conceito, que vão se antecipar à implantação propriamente dita do FPSL. 3. Realize workshops por tema, sobretudo no início das definições, envolvendo tanto as consultorias de negócio como as de TI, as áreas de negócio e as áreas de tecnologia,
para que assim vocês possam se aprofundar em cada um dos temas e fasear os entendimentos e definições. 4. Mesmo não exigido pela norma, a gente recomenda que sejam identificados cada um dos componentes, que isso vai permitir a reconciliação futura para a comparação entre IFRS 4 e IFRS 17. Como isso tende a alterar fortemente os resultados, a gente acredita que vai ser uma ferramenta importante para as tomadas de decisão. 5. Construa Quality Gates. Vai haver um alto volume de dados, exigindo o desenvolvimento de pontos de validação das origens, tanto para garantir que não tem nada se perdendo pelo caminho, quanto para validar os resultados finais. No caso da HDI, a gente teve uma experiência boa com o uso de Power BI para a construção desses Quality Gates. 6. Não subestime esforço e tempo necessário para implantar a ferramenta. O assunto é de alta complexidade. 7. Esteja na versão mais atualizada do FPSL, por ser uma ferramenta ainda nova, possui constantes correções que são importantes e atualizações funcionais. E ao longo do projeto, essas atualizações se mostraram de fato obrigatórias. E a gente não pode esquecer que essas atualizações não são simples e, em geral, geram grande impacto, principalmente na solução de captação das origens, porque ainda é uma solução nova em maturação. 8. Participe de fóruns de discussão de usuários em todo o mundo, no Brasil, e use e abuse dos benchmarks, tanto na fase de software selection, como na parte de condução das dificuldades do projeto. Isso para a gente foi também de grande valor. 9. A gente perdeu bastante tempo buscando uma granularidade da solução no nível de contrato, mas entendeu que o nível de portfólio nos atende perfeitamente. 10. Podemos estender o uso do módulo DW, a gente tem consciência das capacidades maiores que ainda não estamos usando, tanto para relatórios adicionais como reconciliações e rateios. Basta que a gente se atente à forma de licenciamento e essa expansão é possível. Em nome de todo o time do projeto do IFRS 17 da HDI, agradecemos a oportunidade de compartilhar e esperamos que seja útil para todas as empresas que puderem nos assistir. Vamos junto!